nosso projeto integrador desse período busca falar um pouco sobre a nanotoxicologia. A nanotoxicologia, ela estuda os efeitos dos nanomateriais no sistema biológico e busca entender os potenciais riscos à saúde humana. As nanopartículas, elas são muito comuns no nosso dia a dia, principalmente em cosmético, embalagem de alimento e produto de limpeza, podendo atravessar barreiras biológicas do nosso corpo e se acumular em órgãos. Mas vamos explicar com calma. Esse projeto foi fundamentado nas ODS 3 de saúde e bem-estar e na 12 de consumo e produção responsáveis. Como metodologia, nós usamos um questionário do Google Forms para entender o que o nosso público de extensão, que foram os alunos do primeiro período de Biomedicina e Farmácia Noturno, compreendiam sobre o tema antes que a gente falasse ali alguma coisa. E depois desse questionário, preparamos uma palestra de cunho informativo. Na palestra, buscamos informar melhor o que era nanotoxicologia, o que são as nanopartículas e como elas funcionam, explicando que elas têm uma característica de fácil absorção pela pele, o que nos deixa vulneráveis a elas. Quais são as nanopartículas, como por exemplo o óxido de zinco, dióxido de titânio, nanopartículas de ouro e onde elas estão presentes, principalmente em cosméticos, em embalagens de alimentos e maquiagem. Também fizemos uma tabelinha explicando qual era a nanopartícula, o seu risco e potencial, o órgão que ia acometer e os efeitos, para que eles pudessem entender o perigo do abuso das nanopartículas e também para deixar eles espertos em relação a identificar as nanopartículas em rótulos de cosméticos, que foi essa oficina que a gente fez. Teve prêmio para quem acertou, quem achou a nanopartícula no rótulo. E também, como estava passando ali no vídeo, fizemos um Kahoot, um jogo de perguntas e respostas rápidas para ver o que eles tinham aprendido depois dessa palestra. Aqui vocês podem ver os resultados do Forms que foi aplicado antes sobre você sabe o que é nanotoxicologia? E temos a afirmação de 76% dizendo que não. Se na opinião deles as informações sobre o assunto são de fácil acesso e a maioria nunca pesquisou e uma pequena parte, 15%, já havia pesquisado, também tem a tabela para eles identificarem onde já ouviram falar de nanopartícula, a maioria cosméticos, mas também algumas pessoas nunca tinham ouvido falar de nanopartículas em produtos. Perguntamos o que era nanotoxicologia, verdadeiros ou falsos sobre quais partículas eram usadas em cada coisa, onde estavam presentes. Confirmando a nossa hipótese, a nanotoxicologia era muito pouco conhecida pelo nosso público-alvo, como mostra o questionário do Forms. Mas após a palestra e a oficina, eles mostraram ter absorvido muito bem o tema. Os alunos, inclusive, contribuíram com perguntas muito relevantes sobre o nosso tema, mostrando o sucesso do projeto.